Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões a respeito do tema Põe a tua casa em ordem. E nós estamos falando nessa semana sobre a engrenagem da inveja, como ela afeta e contamina a nossa alma, principalmente tirando de nós o segredo do contentamento, de vivermos contentes em todas as situações, como a própria palavra de Deus fala para nós. E hoje nós vamos falar mais algumas coisas importantes sobre a inveja. Todos nós já ouvimos falar aquela frase: ficou verde de inveja. Isso muitas vezes é mencionado em alguns meios, né? O monstro de olhos verdes. Quando se fala isso, está falando-se da inveja. Na Bíblia, no entanto, a inveja fazia com que os hebreus não ficassem verdes de inveja, mas sim vermelhos. A palavra hebraica, então, traduzida por inveja e ciúme é Caná, Q-U-A-N-A-H, Caná, que quer dizer está intensamente vermelho. Então, essa palavra retrata, então, de modo vivo, alguém que está fervendo de ciúme, fervendo de raiva ou fervendo de inveja. Ou seja, fica com o rosto vermelho. É o resultado, então, do fluxo do sangue pela pele, indicando, então, que esta é uma emoção violenta. Então, quando temos emoções violentas, acabamos ficando, então, com o rosto vermelho. E muitas vezes isso demonstra, né, a amargura, tudo isso. Então, e esta emoção, né, muitas vezes que os homens violentos, homens furiosos demonstram, isso traz consequências contra a própria vida e também contra a vida da própria família. Então, nós temos essa palavra caná no sentido negativo, porque não há inveja nem ciúme positivo. Então, esta palavra é usada na Bíblia no sentido, então, negativo. Cada exemplo, como nós vimos ontem no livro de Provérbios, adverte contra a cobiça da riqueza, das posses e de pessoas, né? Muitas vezes influenciado pelo espírito da inveja, do ciúme e da cobiça, que acaba então por meios desonestos ou fraudulentos roubar ou tirar coisas das pessoas. Então, nós temos Provérbios 3:31, não tenhas inveja do homem violento. São duas coisas negativas, o homem violento e a pessoa invejosa. Outro Provérbios 23:17 diz assim, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Temos aqui os pecadores e aqueles que têm o coração invejoso. Provérbios 24:1, não te aflijas por causa dos malfeitores e não tenha invejas do ímpio. Então, essa é a palavra caná de forma, então, negativa. Então, é muito importante a gente observar essas advertências contidas no livro de Provérbios, que nós possamos entender a fonte da inveja e como isso é danoso para a nossa vida. Já a língua inglesa e a hebraica atribuem cores, então, diferentes para um monstro chamado inveja, ou verde ou vermelho. Mas o importante de tudo é nós entendermos que a inveja é uma emoção, e ela é uma emoção destrutiva. E além de ser uma emoção destrutiva, ela nos leva ao pecado, como nós vimos ontem,
lá em Provérbios 14:30, que diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, olha só, a inveja leva ao pecado. Este pecado leva à vergonha. E essa vergonha é representado por uma emoção, que é representada pela cor vermelha. Então, acontece que nós precisamos orar como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Não nos deixei cair em tentação. Então, existem várias tentações. Uma delas é a tentação da inveja e do ciúme. Por isso, nós devemos orar como Jesus nos ensinou. Livrai-nos da tentação, seja ela qual for. Então, que tenhamos cuidado com a inveja, porque ela pode trazer problemas seríssimos para as nossas vidas. E o mais de tudo, mais triste de tudo, é nós entendermos que isso é uma desobediência, porque a inveja, ela é pecado, é quebrarmos um padrão. Então, o que acontece muitas vezes, né? Quais cenas da vida que muitas vezes nós percebemos que podemos estar alimentando um espírito de inveja? Então, pensando no nosso meio cristão. Quando ouvimos um orador mais refinado, quando observamos um líder mais capacitado que nós, quando visitamos uma igreja maior do que a nossa, quando lemos um livro melhor, quando encontramos uma mulher mais bonita ou um homem mais bem-sucedido, quando ouvimos um evangelista mais eficaz, quando entramos em um carro mais luxuoso, ou quando ouvimos alguém, né, fazendo algo melhor, ou recebendo o prêmio ou a honra por alguma coisa. Então, a lista de motivos, muitas vezes, da inveja, ela não tem fim. Nem mesmo os cristãos, os pregadores, os pastores, os líderes, os servos, estão imunes à inveja. Talvez essa seja uma das engrenagens diárias que nós precisamos cuidar mais em nossas vidas, principalmente porque 90% das nossas atividades correndo em busca, então, de avançar em nossas realizações. Então, nós temos que ter cuidado. Houve épocas em que você poderia deixar, né, esse sentimento de lado e reprimi-lo. Mas muitas vezes isso pode provocar outros problemas maiores, trazendo então a irritação, a ira, a impaciência, a intolerância. Tudo isso pode ser uma crise significativa, mostrando que há, na verdade, um coração invejoso, né? Porque a inveja, ela dá origem, então, a esses outros sentimentos. Amanhã nós vamos descobrir, então, qual é o remédio para essa doença chamada inveja. Por enquanto, nós devemos pensar, como nós vimos ontem, quais são os efeitos da inveja na nossa vida espiritual. Quais as circunstâncias levam você a sentir inveja, às vezes ciúme, às vezes raiva, ira, rancor. Nós devemos observar porque tudo isso também afeta a nossa fé, traz dúvida ao nosso coração a respeito do cuidado de Deus por nós. Por isso, devemos sim questionar se realmente estamos servindo a Deus de um modo piedoso, temos uma vida piedosa diante de Deus e diante dos homens, ou nós estamos tentando de alguma forma satisfazer nosso desejo, alimentados pela inveja ou pela cobiça. Como você reage às crises que você tem?
Como que você faz para voltar ao caminho? Então, há cura sim para a inveja. E nós vamos ver então a partir de amanhã como nós podemos. E nós temos no livro de Salmos, no Salmo 73, alguém que falou bastante sobre isso, que foi Asaf. Então, como foi que Asaf venceu o sentimento de inveja? Era uma luta que ele tinha, era a luta dele, ele tinha dificuldades de lidar com isso. E, principalmente, ele era um homem justo, de fato. Muitas pessoas são justas, mas algumas não conseguem sobreviver, né? Sobreviver se não vencem, então, esse sentimento, este pecado chamado inveja. Então, para que nós possamos desfrutar da fé, né, de tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos vencer esse sentimento maligno, para que possamos desfrutar, então, dos frutos de uma fé que confia em Deus, no poder de Deus e também as suas necessidades ao seu Deus. Amanhã, então, nós vamos falar sobre como você pode encontrar a cura se de alguma forma você está alimentando um espírito de inveja, de ciúme. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.